O endividamento no Brasil cresce cada vez mais em números alarmantes, muito preocupantes, porém, nós não podemos ficar só esperando as autoridades públicas ou o país melhorar para resolver o nosso problema. Algumas pessoas precisam resolver suas dívidas agora. Porém, como resolver a situação das suas dívidas se muitas vezes você não tem dinheiro para pagá-las? Porque, veja, uma solução definitiva para resolver as suas dívidas seria o pagamento. Eu falo muito aqui no canal, não tem milagre que aconteça, existem algumas estratégias que você pode adotar e é sobre isso que nós vamos falar. Algumas possibilidades de você tentar quitar suas dívidas aí, liberar o teu nome sem ter todo o dinheiro à vista para pagá-las. Eu sou Flávio Neiva, advogado. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal para acompanhar todo o nosso conteúdo. Aqui nós falamos bastante dos seus direitos, direitos bancários, direitos do consumidor aí também, direitos empresariais das micro e pequenas empresas, quase que conteúdos diários aqui no canal. Então já se inscreve, nós temos uma campanha aí, uma meta de chegar até 10 mil seguidores até o final do ano de 2026. Então se inscreve aí para acompanhar todo o nosso conteúdo. Bom, vamos lá. Uma das notícias ruins que a gente tem, que todo mundo vem acompanhando, né, que eu queria mostrar para vocês, inclusive, é que o Brasil bateu aí um novo recorde, né, e infelizmente para nós não é um recorde positivo, tá? Então nós estamos lá, novo recorde percentual, 82% dos brasileiros endividados, mostra ainda quase 20% das famílias têm mais da metade da renda comprometida, tá? Qual é o número que se chega nesses 82% de endividados? Tem até uma outra matéria que eu quero mostrar para vocês aqui, que é bastante interessante, do Globo, tá falando das famílias, né? Qual que é essa trajetória nos últimos 12 meses, como que a gente chegou nesse 82%. Essa matéria é muito interessante, pessoal. Se a gente for acompanhar, o que ela fala aqui? 82% das famílias, tô só contextualizando, tá? E já vou chegar no ponto principal, mas 82% das famílias brasileiras estão endividadas no sentido de que estão devendo. Não significa que não estão pagando, mas estão com algum empréstimo, algum financiamento, algum cartão, pagando dívidas, né? Digamos assim. Porém, 30%, né? 29,8% aqui já está em condição de inadimplência, tá? Ou seja, mais de 30% das famílias, né, 30% dos brasileiros já não está pagando suas dívidas e 12,3% provavelmente não terá condições de pagar essas dívidas e ela vai perdurar por muitos anos aí, provavelmente prescrever. Isso não é uma novidade muito interessante para nós, é até uma situação bastante triste, todo mundo está vendo, mas nós temos que tentar resolver a nossa posição. Você tem que tentar resolver as suas dívidas sem ter todo o cash para fazer o pagamento. Dentre as opções, eu vou citar algumas para vocês, algumas opções que nós temos para tentar resolver a situação das suas dívidas. Bom, vamos supor que as suas dívidas sejam bancárias, tá? Porque vamos citar assim, ó, dívidas de processo, elas são um pouco mais complexas, dívidas que já foram processadas. Especialmente quando nós estamos falando de dívidas trabalhistas ou de dívidas tributárias, dívidas de impostos. Nesse sentido, nesse caminho, eu te aconselho a procurar um advogado para te auxiliar nessa situação da defesa dessas dívidas e verificar. Mas a maioria dos brasileiros tem dívidas bancárias, dívidas com banco, né? Seja cartão de crédito, seja cheque especial, seja para empresas aí, capital de giro, cédula de crédito, para produtores rurais, cédulas de produto rural e tudo mais. Não quero que você caia no conto da revisional de contrato. Ah, meu contrato tem juros abusivos. Pessoal, os juros no Brasil estão cada vez mais altos. E a inadimplência, ela potencializa esses juros, significa que ela faz os juros ficarem muito mais altos, muito mais caros. Então, quanto mais gente não pagando, quanto mais gente devendo, mais aumenta os juros. Então, muitas vezes, você não tem juros abusivos. Algumas empresas vendem essa situação de juros abusivos, mas basicamente para ganhar de você um valor que você paga inicialmente para fazer o cálculo, um valor que você paga para fazer a análise, um valor que você paga para entrar com o processo, que muitas vezes esse processo não vai dar em nada no final. Eles vão falar, olha, realmente
o teu processo não foi procedente aqui, o juiz decidiu que não tinha cálculos, e aí você vai ficar a ver navios e pagou esses valores de entrada, né? Tem algumas empresas sérias que realmente trabalham com revisional de contratos, mas eu vou te falar, é a minoria dos contratos hoje em dia que tem uma condição para você realmente revisar os juros. Então procura um advogado especialista aí para ele observar se tem a possibilidade de revisar os juros, né? Fazer uma revisional ou não, mas sem que você tenha que ficar pagando, né? De repente, pague uma consulta para um advogado especializado, que ele realmente vai te orientar do que às vezes você pagar para uma empresa aí que vai querer fazer cálculo e tudo mais. Procure sempre um advogado, até porque essas empresas de cálculos aí não são nem autorizadas a fazer isso, porque é serviço exclusivo de advogado fazer essas análises jurídicas, tá? Esse foi o primeiro ponto, para você não acreditar nessas questões. Segunda, o governo federal, pessoal, está trazendo cada vez mais programas. Então, se você acompanha aqui no Instagram, aliás, te convido mais uma vez a se inscrever se você não está inscrito. Mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos do canal, inclusive periodicamente, não estão inscritos. Então, se você for uma delas, já clica aí no se inscrever para acompanhar e não perder nenhuma novidade, ok? Em tempo real, quem chega cedo bebe água limpa. Bom, o governo federal, especialmente nos últimos anos, para tentar reduzir essa condição de inadimplência do brasileiro, ele tem lançado vários programas de renegociação de dívidas. Como eu já falei de todos eles aqui, fiz vídeo, né? O Desenrola Brasil 2.0. Gente, nós sabemos que não é um mundo perfeito, não está funcionando para todo mundo. Muita gente tentou, não teve condições. Eu já fiz outros vídeos falando, né? Se você tentou o Desenrola, não deu certo, faça isso, faça aquilo. Essa é a primeira questão. Desenrola. O Desenrola Adimplentes, tá? Que é como se fosse uma revisional. Então, o que o governo federal está fazendo? Ele está entrando como garantidor de algumas dívidas tuas para que o banco ou instituição financeira diminua esses juros para você. Então, se você tem uma dívida com juros mais altos e de repente você quer reduzir esses juros, você tem a possibilidade aí de fazer uma revisional, entrar nesse inadimplente, nesse Desenrola Adimplentes, né, para revisar esses juros. Quer dizer, o banco vai te dar melhores condições, porque você tinha um crédito sem garantia, seja um cheque especial, um capital de giro, seja um cartão de crédito atrasado ou algum financiamento que não tinha garantia, ou um empréstimo que não tinha garantia, por isso os juros dele eram mais altos. Quando você dá uma garantia, o governo federal está entrando prestando essa garantia, os juros tendem a cair, isso é uma grande possibilidade de acontecer. Então nós temos lá o Desenrola Adimplentes, o Desenrola Empresas, que está servindo para as MEI, o governo federal aumentou a taxa do Pronamp, inclusive eu fiz um vídeo aqui falando sobre como de repente você consegue quitar suas dívidas, né, utilizando aí um crédito do Pronamp para de repente fazer alguns investimentos a mais, fazer alguns pagamentos, se organizar estrategicamente ali para conseguir pagar as suas dívidas, tá? Então, o governo federal tem dado muitas possibilidades. Acompanhe os outros vídeos do canal aqui, procure informações pelo Desenrola na internet. Se for possível, eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos que eu falei sobre isso, mas procure o seu banco, tá? Não confie 100% no seu gerente, mas procure o seu banco para ver se realmente você tem condições de aderir a algum desses programas do governo federal. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, se você não se enquadrou em nenhum desses programas do Desenrola do governo federal, o que você consegue fazer? Você consegue, se você já tem uma dívida atrasada, e essa dívida ela tem que estar atrasada pelo menos 6 meses, né? 180 dias é o mais ideal. O banco ele começa a te enviar algumas propostas. Você precisa entender a sua dívida, seja ela de financiamento, cheque especial, alguma coisa nesse sentido. Você precisa compreender a sua dívida, porque o banco vai embutir muitos juros nessa dívida, juros, multa, várias coisas. Você vai ver que o valor dela vai subir bastante. Então, para compreender bem essa dívida, quer dizer, quanto foi pago da dívida, quanto é que você deve realmente, quanto é que foi gasto de fato, sem os juros, sem correção, sem nada, o valor cru no início da dívida. Para que você compreenda tudo isso, você vai solicitar o descritivo de evolução da dívida, o famoso DED. Como é que você vai fazer isso? Você pode solicitar diretamente com o seu banco, pelo helpdesk, pela central de informações, ou caso eles não entreguem, você pode abrir uma reclamação lá no consumidor.gov. A partir do momento que eles te entregarem esse DED, você vai tentar formular propostas para o banco, tá? Você pode enviar diretamente
diretamente para o banco ou então enviar através do consumidor.gov essas propostas. Quando você envia o consumidor.gov, você demonstra que você tem vontade de pagar, mas você não tem possibilidades. Você vai falar para o banco, olha, eu verifiquei aqui que a minha dívida original era 6 mil reais, vocês estão me cobrando 20. Eu tenho condições de pagar esses 6 mil reais em 10 vezes de 600. Se vocês aceitarem, podem entrar em contato. Quando o banco tiver alguma política de final de mês, ele precisa fechar acordos, ele precisa enviar propostas, pode ser que ele pondere essa sua informação, essa sua proposta e te envie uma proposta próxima disso ou te libere algumas coisas mais interessantes para finalmente você quitar essa sua dívida, ok? Então faça isso, eu vou deixar o link aqui também do consumidor.gov. Não vou deixar um link de texto, porque o texto você pode mandar, olha, solicito, DED, solicito, né? Eu vou tentar deixar um texto na descrição aqui para vocês enviarem lá. Então, clica aqui na descrição que vai ter um textinho, mas é muito simples, muito breve, ok? E a terceira possibilidade, pessoal, que é uma possibilidade que eu gosto bastante, que é para quem já está completamente endividado, quem já não tem condições de pagar as suas dívidas, tá? Nós estamos falando da ação de superendividamento. Quando você está em uma condição de superendividamento, desde o ano de 2021, nós já temos uma possibilidade do consumidor se salvar. Foi uma medida que o governo adotou lá na época para tentar melhorar a condição do brasileiro que está superendividado, com as propostas de crédito, com as vendas agressivas. Como é que funciona isso? É um processo judicial, portanto você precisa de um advogado, tá? Então consulte um advogado da tua confiança e que também seja especialista em superendividamento. Não adianta nada você consultar um advogado e ele não entender sobre essa ação. Esse processo, pessoal, ele vai te custar aí um valor em honorários do advogado, não posso dizer quanto os advogados vão te cobrar, mas acho que deve girar alguma coisa, quase que um consenso entre 5 e 10 mil reais de honorários, mas isso você faz um parcelamento, tem certeza que vai te poupar, vai te economizar bastante, né? Especialmente pelas cobranças, pelos valores em juros que o banco está te cobrando, né? Pelo tempo que você vai perder aí, deixando essa dívida se arrastar e ficando sem crédito. Como é que funciona essa ação de superendividamento, pessoal? Como se fosse uma recuperação judicial de empresa. O pessoal não fala aí, a recuperação judicial é uma espécie de golpe que as empresas dão, porque ela vai conseguir parcelar e pagar nos próximos 5, 6 anos as dívidas dela quase que sem juros. Pois é, isso é ação de superendividamento, só que para pessoa física. É como se fosse uma recuperação judicial. Você que é consumidor vai ter que demonstrar quais são todos os seus ganhos e quais são todos os seus gastos, incluindo as suas dívidas. Se você demonstrar que todos os seus gastos não são suficientes para você pagar com os seus ganhos, e ali pode ter moradia, alimentação, um pouco de lazer também, desde que não seja muito supérfluo, pode ter ali financiamentos, parcelamentos, dívidas, consignados, e o teu advogado vai formular um plano de pagamento para você pagar nos próximos 60 meses, né, nos próximos 5 anos, com os juros bastante reduzidos, quer dizer, é estancado os juros da dívida, que às vezes eram de 14%, 15% ou até 7% ao mês, muitas vezes ele é reduzido a 1% ao mês nesse pagamento, que é um juros bem baixo para você fazer um parcelamento para pagar até 5 anos, tá? Eu vou deixar no card aqui embaixo também um vídeo que eu fiz falando especificamente e explicando sobre a ação de superendividamento. Mas é isso, pessoal, tá aí 3 formas, né, uma tentativa, como eu disse, não tem milagre. O milagre é você chegar para o banco e falar, eu tenho dinheiro, vou te pagar tudo aqui. Esse é um milagre, ou esperar lá 5, 6, 7, 8 anos, só Deus sabe quando vai prescrever no seu caso, esperar caducar essa dívida, mas pode ser o pior caminho, que lá na frente você pode adquirir algum bem, precisar comprar alguma coisa, você pode ter um inventário aí que vai surgir para você, e aí você não vai ter certidões negativas para conseguir resolver sua vida, vai criar um problema muito maior. Então, algumas possíveis soluções para você tentar aí renegociar, reparcelar suas dívidas, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo, estou tentando sempre esclarecer. Visitem os outros vídeos do canal para ver aqui sobre o Desenrola Brasil, sobre o superendividamento e outras questões extremamente importantes. Mais uma vez, considere se inscrever no canal aqui para acompanhar todo o nosso conteúdo. Muito obrigado e como sempre falo, né? Não seja enganado, segue Flávio Neiva, conheça seus direitos.